Pedro nasceu numa fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, com o crânio ferido, resultado de violência doméstica praticada por seu pai, Pedro Rodrigues, que desferiu chutes na barriga da mãe durante uma briga. Ele possui 3 irmãos, sendo 10 mulheres e 3 homens. Aos 9 anos, fugiu de casa e chegou a viver por um tempo com seus padrinhos em Santa Rita do Sapucaí, quando fugiu outra vez para São Paulo. Na capital paulista, passou a cometer roubos no centro e na zona leste da cidade. Quando completou 11 anos, assassinou Jorge Galvão, traficante em Itaquera. O irmão e o cunhado de Galvão também foram mortos por Pedrinho. Antes mesmo de completar 18 anos, Pedrinho matou diversas pessoas. Em entrevista à revista Época, declarou que, abre aspas, teve vontade de matar pela primeira vez aos 13 anos, numa briga com um primo mais velho. Empurrou o rapaz para uma prensa de moecana. Ele não morreu por pouco, fecha aspas. Aos 14 anos, matou o vice-presidente de Alfenas, Minas Gerais, com uma espingarda que pertencia ao seu avô, em frente à prefeitura da cidade, por ter demitido seu pai, um guarda escolar, na época acusado de roubar merenda. Depois, matou um vigia que supunha ser o verdadeiro ladrão. Após o crime em Alfenas, Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde começou a roubar bocas de fumo e matar traficantes. Conheceu a viúva de um líder do narcotráfico, conhecida como Botinha, e foram morar juntos. Assumiu as tarefas ilícitas do ex-marido de Botinha e logo foi obrigado a eliminar alguns rivais, matando 3 deles. Morou em Mogi até a sua companheira ser morta pela polícia. Pedrinho escapou dos policiais, mas não deixou a venda de drogas e acabou montando o próprio negócio. Envolveu-se depois com Maria Aparecida Olímpia, por quem se dizia apaixonado e que chegou a engravidar, mas perdeu o bebê. Ele a encontrou morta a tiros, tendo depois torturado e matado várias pessoas para saber quem havia cometido o crime. Quando soube de quem se tratava, um traficante rival invadiu uma festa de casamento com 4 amigos e matou. Além do assassino de Maria, outras 6 pessoas, além de deixar 16 feridas. Na época, ele ainda não havia chegado à maioridade. Pedrinho foi preso em 1973, com 18 anos, após ser condenado a 128 anos de prisão. Acredita-se que tenha assassinado 48 pessoas na prisão, incluindo o próprio pai. Abre aspas, já matou na rua, no refeitório, na cela, no pátio e até no bonde. O camburão, na linguagem dos bandidos, fecha aspas, escreveu a revista Época. Aos 20 anos, Pedrinho executou o próprio pai na cadeia, onde ambos cumpriam pena depois de ficar sabendo que este havia matado sua mãe com 21 golpes de facão. Abre aspas, ele deu 21 facadas na minha mãe, então dei 22, fecha aspas, disse numa entrevista para o jornalista Marcelo Rezende em um programa da TV Record. Abre aspas, o povo diz que comi o coração dele. Não, eu simplesmente cortei, porque era uma vingança, não é? Cortei e joguei fora, tirei um pedaço, mastiguei e joguei fora, fecha aspas, explicou ainda. Ele também explicou durante a entrevista que tinha um revólver preso à cintura, mas que usou a peixeira. Perguntado por Marcelo como havia conseguido o revólver, disse que havia prendido um policial numa cela e lhe tirado a arma. Pedrinho foi preso definitivamente em 24 de maio de 1973 e viveu na prisão boa parte da sua vida adulta. Durante a sua passagem pela penitenciária de Araraquara, foi acusado pelo juiz escorregador de ser um dos fundadores da suposta organização criminosa Serpentes Negras. Após uma rebelião ocorrida em 1985, quando Pedrinho participou da morte de 4 detentos, foi transferido para a casa de custódia de Taubaté, considerado na época o mais seguro do estado. Em 1986, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo o apresentou como autor de 40 homicídios até então.
No ano seguinte, durante uma briga na casa de custódia, Pedrinho quase assassinou Rosmane Ramos. Em 2003, apesar de estar condenado a 126 anos de prisão, esteve para ser solto, porque a lei brasileira proíbe que alguém passe mais de 30 anos presos, disposto no artigo 75 do Código Penal de 1940. Em 2019, o artigo passou por mudanças, com o pacote anticrimes sendo elevado até 40 anos. No entanto, por causa dos crimes cometidos dentro dos presídios, que aumentaram sua pena para quase 400 anos, sua permanência na prisão foi prorrogada até 2007. Depois de ser solto em 2007, Pedrinho voltou a ser preso em 2011 pelos crimes de motim e cárcere privado cometido quando ainda estava detido em São Paulo. Pedrinho voltou a ser solto em 2018, tendo se convertido ao cristianismo e se dizendo arrependido. Tinha então 64 anos de idade e havia ficado 42 anos presos. Na época, também ele criou um canal no YouTube e acompanhava a gravação de um documentário sobre a sua vida. Andréa dos Santos, atriz e assistente de produção, chegou a descrevê-lo, abre aspas, como uma criança querendo voltar a viver, fecha aspas. Depois de sua soltura em 2018 e conseguir se ressocializado, passou a ser chamado de Pedrinho, ex-matador. Em 5 de março de 2023, aos 68 anos, Pedrinho foi assassinado em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, em frente à sua residência. Segundo apurações preliminares, 2 homens encapuzados saíram de um carro e atiraram, atingindo Pedrinho 6 vezes.